Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver os exercícios de matemática e raciocínio lógico cobrados pela banca VUNESP no concurso de fiscal tributário do SS de Osasco, tá certo? Essa prova foi realizada em 22 de dezembro de 2019, tá certo? Bom, vamos lá, começando aí pelo primeiro exercício. Uma peça de transporte para decoração tem a forma de quadrado de área 4 cm². Posicionando-se uma régua convencional sobre dois vértices opostos dessa peça, tem-se a situação representada por... Então, ou seja, ele está falando aqui a medida da diagonal do meu quadrado, tá certo? Então, eu tenho que achar aí a diagonal. Se ele é um quadrado, então eu vou desenhar o quadrado assim, ó, só para ficar mais fácil a visualização. E ele tem área 4, vamos lembrar que a área de um quadrado é dado por lado ao quadrado. Se a área é 4, que número ao quadrado que dá 4? É o 2, certo? Então, o lado do quadrado tem 2 centímetros. Só que ele está querendo, que nem a gente comentou, a diagonal. E daí a diagonal do quadrado vai ser 2 raiz de 2. Para quem já sabe que a diagonal de um quadrado é só colocar, fazer lado raiz de 2, tudo bem. Quem não souber, coloca um xizinho aqui da diagonal e faz Pitágoras, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. X ao quadrado é igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí nós temos 4 mais 4, certo? Que é o 2 ao quadrado. E aí 4 mais 4 é 8. Como x está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8, ó, fatorando 8 aqui do ladinho, ó, dá para dividir por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Então, um par de 2 sai para fora da raiz, o outro fica dentro da raiz. Portanto, 2 raiz de 2, tá certo? Então, ou seja, vai ser um valor maior que 2, porém menor que 4, tá certo? Então, vai ser 3 e alguma coisinha aí a nossa... Desculpa, vai ser quase 3 a nossa diagonal. Bom, então maior do que 2 e menor do que 4. A letra A está fora, a letra B está fora. A C é um pouquinho maior do que 2. Na D é um pouco menor do que 3. Então, as duas estão entre 2 e 4. E na letra E, maior do que 4, está errada. Bom, como raiz de 2 é 1,4, aí um dado que a gente tem que saber, a gente fica com 2 vezes 1,4. E 2 vezes 1,4 dá 2,8. Portanto, aí nesse caso, ó, na letra C está 2,1 e na letra D está 2,8. Então, alternativa a letra D, tá certo? Então, esse é o primeiro exercício aí. Vamos para o segundo. Um experimento realizado em laboratório foi concluído exatamente às 13 horas, 20 minutos e 15 segundos. Sabendo-se que esse experimento durou exatamente 32,4 minutos, então o horário do seu início foi... Bom, nesse exercício basta eu pegar o horário, subtrair o quanto tempo eu permaneci, que eu já acho o resultado. Porém, a grande complicação do exercício talvez fosse esse decimal, esse vírgula 4, porque nessa parte de cima, ó, está em segundos e aqui está em decimal de minutos, portanto eu tenho que transformar esse 0,4 aqui, ó, esses 4 décimos de minuto para segundo, e isso eu faço multiplicando por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. E aí fazendo 6 vezes 4 dá 24. Tá certo? Portanto, é 24 segundos. Isso daqui corresponde a 32 minutos e 24 segundos, tá certo? Então, vou colocar aqui para deixar bem explicadinho. Vamos para, então, agora sim, fazer a subtração. Então, vou colocar aí as 13 horas e 20 minutos, tá? Vou até colocar em azul. 13 horas, que eu vou representar por grau, 20 minutos e 15 segundos, que são duas apóstrofes aqui, menos os 32 minutos e 24 segundos.
Então, vamos fazer a subtração. Primeiro aqui, 5 menos 4 dá 1. 1 menos 2 não dá para fazer, então eu tenho que emprestar. E aí que você tem que tomar cuidado, porque ó, aqui o 20, vou ter que emprestar aqui 10 e 9. E aí eu vou emprestar de minutos para segundo, mas lembra que um minuto tem 60 segundos? Então se um minuto tem 60 segundos, eu não empresto, eu não coloco aquele umzinho aqui do lado. Eu tenho que acrescentar 6, que é o equivalente aos 60. Por isso que aqui vai ficar 7, né, que é o 6 mais 1, 7, e 7 menos 2 dá 5. Então aí já ficou 51. E aí você já matava o exercício, né? 9 menos 2 dá 7. 1 menos 3 também não dá para subtrair, então eu empresto. Aí, ó, mesma coisa. O 3 aqui vai virar 2, e quando você joga para lá, 1 hora são 60 minutos, por isso que você coloca mais 6. E daí 6 mais 1 dá 7, e 7 menos 3 dá 4. E aí aqui ficou 12. Portanto, ele iniciou o seu experimento às 12 horas, 47 minutos e 51 segundos. Portanto, alternativa letra E. Agora o terceiro exercício diz o seguinte: um escritório funciona de segunda a sexta-feira. Utiliza 250 folhas de papel A4 por dia. No início do dia 15 de outubro, uma terça-feira, o escritório tinha estoque de 1.300 folhas de papel A4. Sabe-se que o escritório incorporou 1.500 folhas de papel A4 ao estoque no início do dia 21 de outubro. Sem novas incorporações de folhas ao estoque, as folhas de A4 nesses escritórios serão suficientes até o dia. E aí vamos achar o dia que vai encerrar as folhas de papel, ou melhor, que eu consigo colocar 250 e vai sobrar uma quantidade menor que 250. Então aí fica simples, né? Você já tinha 1.300 folhas, tá aí, e incorporou mais 1.500, ou seja, no total a gente vai ter 2.800 folhas, certo? 1.300 mais 1.500, 0, 0, 5 mais 3 dá 8 e 1 mais 1 dá 2, certo? Só que por dia você vai usar 250 folhas, tá ok? Então por isso que eu vou dividir aqui por 250. E aí vou fazer essa divisão aqui, eu já consigo saber quantos dias eu vou usar de papel. Posso cortar um zero? Ficou, desculpa, não posso não. Até vou mostrar para vocês o motivo. Justamente porque eu quero saber o resto perfeito, tá vendo? Então por isso que eu não posso cortar o zero. Primeiro eu vou fazer aqui 280 por 250. Dá uma vez só. E aí sobra 30. Desce o zero. Ficou 300. E aí também dá 1. 1 vezes 250 dá 250, que resta 50. Tá vendo? Se eu tivesse cortado o zero lá, ia dar resto 5, que não faria coerência. Portanto, olha só, vão sobrar 50 folhas e eu vou utilizar durante 11 dias. Então, aqui são 11 dias e aqui é o resto. Certo. Aí, como eu comecei a usar isso dia 21 de outubro, então tem que ser dia 21 de outubro. Desculpa, dia 21 de outubro foi quando aumentou as folhas, né? O início foi dia 15 de outubro. Então, começamos dia 15 do 10. Vamos trabalhar durante 11 dias, tá certo? Tá aí, vou colocar aqui em verde para a gente não se confundir com os locais. Então, 11 dias. Só que eu só trabalho de segunda a sexta, ou seja, eu vou ter que trabalhar. Dia 15 de outubro foi numa terça.
Então, dia 15 foi terça. Aí até sexta eu vou trabalhar terça e mais 4 dias, tá certo? Então, terça e mais 4, eu vou chegar dia 19/10. Isso daqui é sexta. Aí eu vou ter sábado e domingo, que são 2 dias, que vai acabar dia 21/10. Então, já usei 4 dos meus 11. Agora eu vou usar mais 5 dias, que é de segunda a sexta. Então, mais 5 dias, eu vou chegar em 26/10. O total, já usei 9 dias. Sábado e domingo eu não uso papel, então acaba dia 28/10. E aí, faltam mais 2 dias. E esses 2 dias, para completar 11, né? Seria segunda e terça. Ou seja, vai acabar dia 30/10. Então, encerra dia 30/10. Restando 50 folhas, portanto, alternativa letra D de dado, tá certo? Então, esse é o nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto exercício. Vamos ver o que ele vai falar aí pra gente. Considere a figura desenhada em uma malha de 32 quadrados idênticos. Em relação a essa malha, a região sombreada corresponde a 45%, 48%, 50%, 52% ou 54%? Bom, vamos tentar ir aqui pelo desenho, tá certo? Eu vou contar os quadradinhos que estão ranchurados, ou seja, estão pintados, tá certo? Então, aqui eu tenho 1. Esse com esse, ó, já vão ser 2, tá certo? Porque aqui tem metade, aqui tem metade. Aqui são 3 quadradinhos e aqui são 2 metades, ou seja, dá 4. Aqui tem um inteiro, vamos para 5. Essa metade com essa metade ficam 6. Essa metade com essa metade ficam 7. E aqui fica 8, tá certo? Bom, agora nota só. Essa parte aqui, ó, que eu estou passando em verde, com essa parte aqui. Elas se encaixam perfeitamente. Então, o que eu posso falar? Que elas são, juntando as duas, daria um quadradinho, tá certo? Eu vou colocar no maior aqui, ok? Melhor, só que daí quando eu chego nesse quadradinho aqui, ó, essa pequena parte aqui, ó, que eu tô colocando, eu vou até colocar de preto aqui, tá, gente? Essa parte aqui, ó, ela encaixa exatamente aqui, tá certo? Então, esses dois verdes eu já tinha 8, tinha dado 9. Com essa parte em preto aqui dá 10. A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa parte corresponde a essa parte. Então, esses dois juntos aqui vai dar 11, ok? Voltando ali para o verde. Mesma coisa aqui, ó. Essa parte com essa daqui, que a gente vai ter, juntando essas duas, dá 12. E essa parte com essa parte aqui, ó, ficam 13. Olha como encaixa certinho. Aí aqui, essa daqui com essa, ficam 14. Aí aqui eu tenho um quadradinho inteiro, que dá 15. Aqui, um quadrado inteiro, que dá 16, tá certo? Então, aí a gente chegou no 16. Se ao total temos 32 quadradinhos, o que o 16 representa do 32? Exatamente 50%. Então, dava para ir pelo desenho sem problema nenhum. Ah, professor, mas pelo desenho eu fico meio inseguro. Como que eu posso ter outro jeito? Tem. Só que daí você teria que pensar nas figuras aqui, vou colocar até de outra cor, em paralelogramos, ó. Tá vendo aqui, ó, essa figura? Ela tem 2 de base e 2 de altura. Aí era só você fazer 2 vezes 2, que dá 4. Aqui mesma coisa, ó, 2 de base e até essa parte temos 2 de altura, ou seja, 4 também. Aqui, ó, já essa parte aqui, ó, temos 2 de altura com apenas 1 de largura, ou seja, 2 vezes 1 dá 2.
E aqui por último nós temos 3 de base e 2 de altura, portanto 3 vezes 2 dá 6. Então 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 6, 16. Olha lá como também deu certo, deu os mesmos 16. Aí você escolhe o seu jeito mais fácil aí de fazer, tá bom? Então esse é o nosso quarto exercício, vamos para o quinto, que diz o seguinte: em uma empresa de 200 funcionários, 74 são mulheres e os demais homens. A empresa pretende contratar apenas novas funcionárias, de tal forma que as mulheres passem a corresponder a 55% do novo total de funcionários, homens e mulheres. Após a contratação, a diferença entre o número de mulheres e de homens trabalhando nessa empresa será igual a... Bom, esse exercício tem várias formas de fazer, tem formas muito complicadas até. Eu vou mostrar aqui uma forma mais rápida para a gente chegar no resultado, que é o seguinte: já que ele vai contratar mulheres, eu vou pensar no número de homens, tá certo? Por que isso? Porque ele é fixado, ele não muda, ou seja, é um X a menos que você vai ter que usar. Então, se eu tenho 200 funcionários e 74 são mulheres, eu faço aqui 200 menos 74, que vai dar 126. Então, eu vou ter 126 homens, tanto no início quanto no fim, tá certo? Aí ele quer que sejam 55% o número de mulheres. Portanto, se 55% é o número de mulheres, consecutivamente 45% é o número de homens, tá certo? Ou seja, essa diferença acaba sendo de 10%. Por que eu já estou falando na diferença? Porque era o que ele me perguntava, tá vendo? Então a diferença entre eles vai ser de 10%. Então, com esses dados rápidos que eu consegui aqui, eu consigo montar uma regra de 3. Porque os 126 homens vai corresponder a 45% no final, tá certo? Já que o 126 não muda e o 45% é no final. E ele quer a diferença, e a diferença é de 10% entre eles. Então, tá aí, ó. E aí eu monto apenas uma regrinha de 3, tá ok? Ela é diretamente proporcional, então eu posso multiplicar em cruz, ficando assim, 45x igual 126 vezes 10. Posso aí simplificar por 5, tá certo? Ó, 45 por 5 dá 9 e 10 dividido por 5 dá 2. Já me facilita muito a vida aí. 126 vezes 2 dá 252. E o 9 que estava multiplicando o x, ele passa dividindo, tá certo? E ficou aí 252 por 9. Fazendo 25 por 9 dá 2. 25 menos 18 sobra 7. E 72 dividido por 9 dá 8. Portanto, a diferença entre homens e mulheres vão ser de 28 pessoas. Portanto, a alternativa é a letra B, tá certo? Tentei mostrar de um jeito mais simples e rápido aí para auxiliá-los. Vamos para o sexto exercício. Um escritório de advocacia trabalha as áreas civil e tributária. Em 2017, 4/5 das causas recebidas pelo escritório naquele ano eram da área civil, tá certo? Então, 4/5. Em 2018, o número de causas tributárias recebidas pelo escritório aumentou em 150 com relação ao número de 2017, tá certo? Então, as tributárias aumentou 150 e os da causa civil aumentaram em 80. Na situação consolidada, que reúne as causas civil e tributária de 2017 e 2018, o escritório recebeu 920 causas, sendo assim o número de causas da área tributária recebidas pelo escritório em 2017 foi de... Então, ele quer quantas causas da área tributária foram recebidas em 2017. É isso que ele me pergunta. Então, vamos lá. Como que eu começo resolvendo isso daí? Vamos começar pelos 4/5 ali.
Vou falar que essa área aqui tributária era X em 2017. Então, vou colocar aqui 2017 e 2018, área tributária e área civil, tá certo? E o que eu quero saber é da área tributária em 2017, que eu vou colocar X. E na área civil é quantos? Olha só, se era 4/5 do total a parte civil, então vejam só, 4/5 era a área civil. A área tributária vai ser quanto? Vai ser 1/5 do total, concorda? Porque se eu estou falando de 5 e 4 eram da civil, quer dizer que esse 1 que sobrou é da tributária. Então, concorda que o civil é 4 vezes mais? Ó, de 1/5 para 4/5 multiplica por 4. Então, se eu falei que a área tributária é X, a área civil vai ser 4x, tá certo? Bom, visto isso, vamos para a segunda parte que ele fala do ano de 2018. Ele falou que as causas tributárias recebidas pelo escritório aumentou em 150. Então, ficou X mais 150. E as causas da área civil aumentou em 80, ou seja, ficou 4x mais 80, tá certo? E daí ele falou que juntando tudo isso deu 920. Bom, então agora ficou simples. Basta eu somar tudo e igualar a 920. Assim temos x mais 4x, que é esses dois aqui, mais x mais 150, mais 4x mais 80, é igual a 920. Então, o que é número para um lado, o que é letra para o outro. Vamos aqui primeiro pelas letras. Ó. Temos x mais 4x dá 5x, mais x 6x, mais 4x 10x, tá certo? Vai ser igual a 920. E como 150 mais 80 é 230, então ele passa para o lado de cá, menos 230. E aí, 920 menos 230, a gente chega em 690. E o 10 que está multiplicando passa dividindo. E 690 dividido por 10 é somente 69, tá ok? Então, portanto, alternativa letra A. Esse é o nosso sexto exercício. Agora o sétimo exercício, o que ele me diz? O gráfico indica o número de pessoas no centro de uma cidade em 8 momentos, das 10 às 17 horas. A análise correta desse gráfico permite concluir que das 10 às 17 horas, necessariamente, então vamos lá, tá coerente. O maior aumento do número de pessoas entre 2 horas consecutivas ocorreu das 10 às 11. Então vamos ver. Das 10 às 11 aumentou aqui de 2.000 para 3.000 pessoas, ou seja, aumentou 1.000. Teve alguma hora que aumentou mais? Se eu ver aqui das 11 até o meio-dia, já aumentou de 3.000 para 6.000, ou seja, aumentou 6.000 pessoas. E das 12 horas até as 13, aumentou de 6 para 12.000, ou seja, aumentaram 6.000 pessoas. Portanto, está incoerente, tá certo? Não foi o maior aumento. Na B, o número médio de pessoas por hora no centro foi acima de 8.000. Então, para eu achar esse número médio, eu teria que pegar esse valor que é 2.000, esse daqui que é 3.000, esse que é 6.000, 12.000, 11.000, 9, 6 e 5. Pegar todos esses valores, somar e dividir por 8, certo? Porque eu estaria somando 8 valores aí, tá ok? E daí a gente chegaria num resultado provavelmente menor do que 8.000, porque se eu passar uma linha aqui no 8.000, ó, gente, o que acontece? Eu só tenho 3 resultados acima e 2 deles ainda estão bem próximos. Agora, para baixo, ó, se eu teria 5 valores e tenho 2 valores aqui, que é o 2.000 e 3.000, bem abaixo dos 8. Então, eu acredito que não seja a média, seja menor que 8.000. Mas como se trata de concurso público, eu vou deixar a letra B por último, tá certo?
As pessoas que estavam no centro às 10 horas não estavam no centro às 17 horas. Bom, os que estavam às 10 vão estar às 17? Não sei, não dá para eu saber isso. Como fica uma incógnita, você elimina. O número de pessoas no centro era o mesmo, às 12 e às 16. Então, vem aqui às 12 horas está aqui. E às 16 está aqui também. Ou seja, é o mesmo valor. Ó. Nos dois casos haviam 6.000 pessoas. Então, o número de pessoas realmente era o mesmo. Portanto, está correta. Alternativa letra D. E por último, havia pessoas que estavam no centro às 11 e que também estavam no centro às 10? Não sei. Pode ser que essas 2.000 saíram e entraram novas 3.000. Ou pode ser também que tivesse as 2.000 continuavam e entraram mais 1.000 pessoas. Não sei. Esse dado o problema não me diz. Por isso eu não posso considerar. Tá certo? Então esse é o nosso 7º exercício. Vamos agora para o 8º exercício, e que diz o seguinte: observe as informações da etiqueta rasgada por um produto à venda no mercado. Peso, 264 gramas, o peso, né? E o preço é de R$ 8,25. Então, o preço por quilo é... Então, o número que não aparece na etiqueta devido ao rasgo é... Então, basta eu fazer o quê? Pegar o preço e dividir pelo peso. Só que o peso está em quilograma, enquanto aqui está em grama. Então, eu tenho que fazer 8,25, que são os reais, dividido por esse preço em quilograma. E 264 gramas tem quantos quilos? É só dividir por 1.000, 0,264, tá certo? E aí eu vou resolver essa divisão. Então, vamos ficar com 8,25 dividido por 0,264. Nota que, de um lado eu tenho 2 casas decimais, enquanto do outro eu tenho 3 casas decimais. Por isso eu vou acrescentar um 0 aqui para eu poder igualar essas casas, tá certo? Aí eu esqueço a vírgula, tá certo? Passo um tracinho aqui, ó, que eu vou colocar de rosa, como se não existisse mais a vírgula. E aí eu faço a conta normalmente. Aqui, 264 vai caber no 825. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18 com 19. E 3 vezes 2, 6 com mais 1, 7. Então ficou 5 menos 2 dá 3. E 82 menos 79 também dá 3. Tá certo? Abaixo o 0 fica 330. E agora o 264 cabe apenas uma vez. Então, ficando aí 330 menos 264. Empresto uma casa aqui, fica 10 menos 4 dá 6 e 32 menos 26 dá 6. Como não tenho mais nenhum número para descer, o que eu faço? Coloco uma vírgula no quociente e um 0 no resto, para que eu possa continuar a minha divisão. E agora o 264 vai caber... Vamos lá, 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, aí, 660 menos 528, aqui pode emprestar ainda, fica 2, 3 e 1, 132. E daí, como eu já tenho a vírgula, eu coloco um 0 para continuar a minha divisão, e aí é só... vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20. Vai 2, 5 vezes 6, 30 com 2, 32. Vai 3, 5 vezes 2, 10 com 2, 13. Ou seja, vai dar os 1.320. Então, aí eu consigo zerar a conta. Portanto, vai dar R$ 31,25 por quilo. Portanto, aí a alternativa, letra C. Tá certo? Então, esse é o nosso 8º exercício. Vamos para o 9º exercício, que diz o seguinte: um lote retangular possui 17 metros a mais do que de comprimento do que de largura. Se a área deste lote é igual a 168 metros quadrados, a diagonal do lote em metros é igual a... Bom, esse exercício, se
sempre muito parecido com triângulos retângulos, provavelmente seria um número múltiplo de 5, que daria 25 aqui, que é o único que é múltiplo de 5. Mas mesmo assim eu vou fazer só para ter a certeza, porque vai que a VUNESP mudou um pouco o seu jeito da pergunta, né? Então vamos lá. Ele tem 17 metros a mais de comprimento do que de largura. Então se a largura é x, o comprimento é x mais 17. E daí a área disso tem que ser 168. E como que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, x vezes x mais 17 é igual a 168. Aí eu faço aqui a minha distributiva. X vezes x dá x quadrado. 17 vezes x é 17x. E o 168 eu vou passar para cá subtraindo, tá certo? Igual a zero. E aí ficamos com uma equação de segundo grau. Se você quiser fazer aí por Bhaskara, não tem problema nenhum. Fazer b quadrado menos 4ac sem problema nenhum. Tá ok? Mas eu vou fazer aqui por soma e produto. O que é a soma e produto? A soma é o menos b, que no caso vai ser menos 17, dividido pelo a, que é 1. Então, menos 17 por 1, menos 17. E o produto, na soma eu mudei o sinal, no produto eu não mudo o sinal. Então, é menos 168 por 1. Portanto, continua menos 168. E aí você vai ter que pensar em dois números que somados dão menos 17 e multiplicados dão menos 168. Ou seja, eu já sei que é um número negativo e um número positivo, tá certo? E aí, quais números são esses? Então, aí nós temos dois números multiplicados que acabam em 8, poderia ser 7 vezes 4, que dá 28. Então, um vai terminar em 7 e outro em 4. Então, acho que fica legal fazer menos 24 mais 7, tá certo? Menos 24 mais 7 dá menos 17 e multiplicados dão menos 168. Como se trata de um comprimento e de uma largura, não pode ser valor negativo, portanto, o x tem que ser um valor positivo. Então, o x é igual a 7. E, consecutivamente, se o x vale 7, 7 mais 17 dá 24, tá certo? Então, tá aí os nossos tamanhos aí de comprimento e largura do retângulo. Só que ele pediu o quê? Ele pedia a diagonal. Então, vamos supor que aqui, essa diagonal é o que ele me pede. Aí eu vou pensar nesse triângulo retângulo aqui, tá certo? Então, a gente vai ficar com 7 e 24. E aqui, agora eu vou chamar de y, que é o que eu quero achar. Tá certo? E aí a gente faz o quê? Fazemos Pitágoras. Põe aí. Hipotenusa ao quadrado, que no caso é o y, que é o que está na frente dos 90 graus, é igual a um cateto ao quadrado, que é o 7, mais outro cateto ao quadrado, que é o 24. E assim vamos ficar com y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado é 49 e 24 ao quadrado é 576. E aí ficamos com 49 mais 576 é 625. E aí o y está ao quadrado. Se ele está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada de 625. E aí você pode fatorar ou utilizar o método ninja aí que eu já coloquei em um dos vídeos. Vou colocar aí na descrição aí embaixo, tá certo? Se vocês quiserem olhar. É só você ver que número ao quadrado que termina em 5. Somente o 5. 5 ao quadrado é 25. Corta esse segundo número aqui. E que número ao quadrado mais se aproxima do 6? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Ele passa. Então, o número que mais se aproxima é o 2, já que 2 ao quadrado é 4. Portanto, 25, tá certo?
Tá aí a alternativa, a letra A, como eu havia comentado lá no começo do exercício. Vamos agora para o 10º e último exercício aí. Ele diz o seguinte: as tarefas numeradas de 1 a 50 devem ser realizadas no prazo dos 5 dias úteis de uma semana. A pessoa vai realizar as tarefas e decidiu fazer aquelas que são numeradas com múltiplos de 3 na segunda-feira. Das que sobrarem, ela fará as numeradas por múltiplos de 4 na terça-feira. Das que sobrarem, ela fará as numeradas por múltiplo de 5 na quarta-feira. Seguindo o mesmo padrão, que sobrarem, ela fará as numeradas por múltiplo de 6 na quinta-feira. E por fim, fará as que restarem na sexta-feira. Sendo assim, essa pessoa terá que realizar na sexta-feira um total de tarefas igual a, acredito que dê 21, mas vamos fazer aí. E nota que na quinta ele não vai fazer tarefa nenhuma. Por que já de cara você sabe isso, professor? Por causa do seguinte, ó, o 6 é múltiplo de 3. Então, todos os números que estão na tabuada do 6 também estão na tabuada do 3. Ou seja, na quinta ele não vai realizar nada. Vai tirar o dia de folga aí. Bom, então eu já vou colocar aqui os números para a gente poder contar. Vai do 1 até o 50. Então, vamos aí fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E daí, para não ficar cansativo, aqui seria do 1 ao 10. Aqui vai do 11 ao 20. Temos aqui, vou colocar também do 21 ao 30, do 31 ao 40 e do 41 ao 50. Bom, tá aí então até os 50. Vamos agora eliminar então na segunda-feira os múltiplos de 3. Então de 3 em 3 a gente vai eliminando aqui. 3, 6, 9. Aí temos 12, 15, 18. Aí agora 21, 24, 27 e 30. Aqui temos 33, 36 e 39. E aqui 42, 45 e 48, tá certo? Então esses foram na segunda-feira. Agora vamos para a terça-feira, que eram os múltiplos de 4. Então 4, 8, ó, o 12 ele já realizou na segunda, então 12 já não estava mais, 16, 20, 24 já foi, 28, 32, 36 já foi, 40, 44 e 48 já foi, tá certo? Bom, aí agora a gente vai para o de quarta-feira, que são os múltiplos de 5. Então, 5, 15, 25, 35 e 45, 10, 20, 30, 40 e 50, tá certo? E daí na quinta-feira seriam os múltiplos de 6, pode ver que aí, ó, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48 já foram eliminados, tá certo? Como eu havia falado, na quinta ele não iria trabalhar. E agora na sexta eu tenho que contar quantos que sobraram. Vão ser 1, 2, 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, na sexta, ele vai ter que realizar 21 tarefas. Acredito que o dia que ele mais vai realizar, tá certo? Então, tá aí os 10 exercícios que eu havia prometido para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem aí de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma videoaula ou exercícios aí de concurso, tá certo? Muito obrigado e bons estudos.